Salve, salve galerinha do canal Física Compatriota e Desolada Física Compatriota. Aqui quem tá falando com vocês é o Álvaro, mais uma vez para nossa continuação das aulas de termologia. Desculpa esse tempo todo parado aí, é que ocorreu alguns problemas com o negócio de internet, mas já foram resolvidos, ok? Bom, voltando. Vamos continuar aqui, vamos iniciar o assunto de dilatação térmica, tá? Dos sólidos e dos líquidos. E outra coisa, tá? Você pode notar que eu mudei aqui a nossa plataforma de aulas. Eu troquei o Paint pelo PowerPoint, né? Eu ainda uso o Paint para fazer as figuras, mas para as aulas eu vou estar usando o PowerPoint agora, que fica mais didático, mais bonito e mais simples de passar, ok? Bom, diante desse fator, eu gostaria só de lembrar para vocês que foi o que nós falamos na primeira aula, né? Nós falamos sobre as escalas termométricas, discutimos o conceito de temperatura, tá certo? A gente discutiu também, eu não lembro se a gente chegou a falar lá, porque faz um tempo que eu gravei a aula, se a gente chegou a falar já o conceito de energia térmica, mas na aula 3 vamos retomar o conceito de energia térmica em algumas coisas, mas sem spoiler da próxima aula, vamos continuar aqui com a nossa segunda aula, ok? Bom, galera, na primeira, só voltando rapidamente, a gente estudou o que era, né, temperatura, como eu falei. Aqui nós vamos estudar alguns fenômenos que a temperatura causa, baseada na sua variação em um sólido ou em um líquido. Beleza? Então, vamos iniciar aqui. Primeiro a gente tem que entender o que é dilatação térmica. Bom, dilatação térmica é o aumento das dimensões de um corpo devido à mudança de temperatura que ele sofre. Tudo bem que está aqui escrito aumento ou diminuição, mas é porque eu não especifiquei direito, ficou meio ambíguo. Aumento é dilatação, diminuição é contração. Então, dilatação é só o aumento, diminuição é contração. Perdoe-me a ambiguidade, ok? Então, aumento ou diminuição das dimensões de um corpo devido a uma mudança de temperatura que ele sofre. Vamos lá. A dilatação térmica nos sólidos, em geral, é apresentada como dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, tá? Então, basicamente, é só uma divisão de formas de estudar. A dilatação linear, você está analisando a dilatação de uma só dimensão, né? Uma só medida do corpo. A dilatação superficial de duas dimensões, certo? Comprimento e altura. E a dilatação volumétrica das três dimensões, comprimento, altura e largura. Lembrando, só para deixar claro para vocês, isso é uma forma de estudar, tá? É uma forma de dividir o assunto. Mas, na vida real, como todos os materiais ao nosso redor, todos os materiais que dilatam diante do calor e tal, ou contrário diante do calor, como todos eles são tridimensionais, não tem como você pegar um material unicamente bidimensional, porque sempre vai existir uma largura nem que microscópica da coisa, porque vivemos num mundo tridimensional. Então, assim, com isso, né, com essa coisa, todas as dilatações da vida real, tipo, se eu dilatar algum instrumento, alguma coisa com o calor, vai ser uma dilatação volumétrica. Eu falo isso no quarto ponto desse slide, mas só para recapitular. Toda a dilatação que ocorre na vida real é volumétrica, tá? Mesmo que a dilatação de alguma das dimensões seja tão desprezível a ponto de quase não ser notada em relação à dilatação de outra das duas dimensões, ela continua sendo volumétrica, ok? Já no caso dos líquidos, a dilatação é estudada somente pelo ponto de vista volumétrico. Então, ela é estudada somente do ponto de vista volumétrico, assim como assim como ela só acontece de forma volumétrica. Tudo que acontece é volumétrico e no caso do estudo também só vai ser volumétrico, ok? Não há a divisão, até porque não faria sentido eu falar 1 metro de água líquida. Tá? Faz sentido eu falar o gelo com comprimento de 1 metro, mas não faz sentido eu falar água líquida com comprimento de 1 metro, entendeu? Não tem tanto sentido, a não ser que ela esteja dentro de um recipiente que tenha 1 metro, então isso não faz sentido, então é por isso que a gente estuda volumetricamente, ok? Somente. Então aqui só recapitulando, na realidade os materiais quando dilatam possuem a dilatação volumétrica em geral, principalmente se esse for um material isotrópico. Olha só, o que é um material isotrópico, pelo amor de Deus? Materiais isotrópicos são aqueles que mantêm suas propriedades físicas independente da direção para a qual acontece. Ou seja,
É como se, quando eu vou dar um exemplo melhorzinho para vocês. Imagine que eu tenho uma barra de aço, né? Porque o aço ele é ligeiramente considerado isotrópico, apesar dele não ser homogêneo, dele ser não homogêneo. Bom, de ter estrutura não homogênea, melhor dizendo. O aço, como ele é? Vamos imaginar um paralelepípedo feito de aço, tá? Mais especificamente um prisma reto de base quadrangular, tá certo? Então vamos imaginar isso. Você concorda que esse prisma ele tem um comprimento, né? Que é a parte retangular, são as paredes retangulares. Reto retângulo, né? Não um cubo. Então assim, vamos imaginar, né? A gente esquenta ele, tá? A gente esquenta essa barra de aço. Essa barra de aço então vai distribuir o calor por ela, né? Que a gente vai estudar essa transmissão de calor na próxima aula. Vai distribuir e vai dilatar, tá certo? Quando ela dilatar, o comprimento dela vai dilatar, a largura dela vai dilatar e a altura dela vai dilatar, né? Porque o que isso quer dizer? Quando ocorrer essa dilatação, ela ainda vai manter a forma de paralelepípedo, ainda vai manter a forma de prisma retângulo de base quadrangular, prisma reto, retângulo de base quadrangular, enfim, vai manter essa característica. Se não fosse um material isotrópico, se o aço não fosse, era possível que, por exemplo, o comprimento dilatasse, a altura dilatasse, né? E a largura dilatasse, de uma forma em que, por exemplo, vamos supor que a largura, a altura, né, dilatasse mais que a largura, certo? A altura dilatasse mais que a largura, e o comprimento dilatasse proporcional à altura, por exemplo. Aí, a base que antes era um quadrado podia se tornar um retângulo, podia perder as propriedades de ter os quatro lados iguais. Aí podia se tornar um prisma reto de base retangular somente, não quadrangular, não quadrado, né? Sim retângulo, mas sem ser quadrado, ok? Até porque o quadrado é um retângulo. Então vamos passar para o próximo slide. Aqui, por que a dilatação térmica ocorre? Bom, a dilatação térmica ocorre devido a uma luta de forças intermoleculares e movimentos causados pela agitação das moléculas. Vamos lá. Quando eu esquento uma barra de ferro, isso aqui vai ser lembrando. Se você não entender esse gráfico agora, não se preocupe, próxima aula ele vai ser relembrado com a lógica da condução de calor. Bom, você esquenta uma barra de ferro, as moléculas começam a se agitar. Então, imagine o seguinte, as moléculas estão aqui amarradas por uma cordinha inexistente, né? Que essa cordinha são forças eletromagnéticas, chamadas de forças intermoleculares. Suponha que as moléculas estão amarradas por essa cordinha, e aí o que é que acontece? Quando essa molécula começa a se mexer, ela vai começar a correr, cada uma delas vai começar a correr puxando essa corda, certo? E aí essa corda vai o quê? Esticar. Quando essa corda estica, como ela é um material... Foi mal? Como ela é um material, como é que eu posso dizer, que tem uma certa elasticidade, uma certa resiliência, ela vai tentar voltar à sua configuração normal, como estava, né? Enquanto eles tinham uma distância mínima. Porque lembrando, as moléculas de um corpo sólido, elas mantêm uma distância fixa, certo? Mantêm uma distância fixa e uma agitação baseada na temperatura que elas estão. Lembrando, não precisa estar quente para estar muito quente para estar agitado. O único lugar onde não existe agitação de moléculas, a gente lembrou, a gente falou na primeira aula, é o 0 Kelvin, ok? Então vai ter aquela agitação padrão que mantém essa distância original, esse D0. Então quando a gente vai esquentando, esse D cresce. E aí vai haver uma força de atração, certo? Vai haver uma força de atração para tentar voltar essas moléculas para a posição original delas. Beleza? Assim como se eu resfriar, olha só, se eu resfriar, essas moléculas, a agitação vai diminuir. E aí o que é que acontece? A força da corda, que já existe uma força na corda, vai tentar aproximar mais. Só que aos poucos essa força, ao invés de ser uma força atrativa, né? No caso, vai gerar uma força repulsiva, né? Elas vão parar de se agitar tanto, e as moléculas vão querer se aproximar, só que vai gerar uma força repulsiva, certo? Então,
Essa atração, quando ele dilata, olha só, essa distância aumenta. Esse aumento de distância é o que cresce nas estruturas, é o que faz ela dilatar. E essa diminuição da distância é o que faz ela comprimir. Mas, Álvaro, esse gráfico me leva a crer uma coisa. O que leva a crer? Para eu dilatar um instrumento a partir da distância original das moléculas, da distância normal das moléculas, é muito mais fácil do que eu contrair a partir da distância normal. Eu vou dizer para você que isso é verdadeiro. Porque olha só, você está vendo como a força aumenta de uma forma absurda quando eu tento diminuir a distância em relação à distância original das moléculas. Olha como a força aumenta. Agora, se eu tentar aumentar, olha só, a força tem essa variação toda, entendeu? Não aumenta numa intensidade como aumenta a força de repulsão, ok? Então, é por isso que acontece essa separação das forças intermoleculares, é o que faz dilatar. Uma prova disso, uma lógica legal disso é o seguinte. Imagina que a gente está tentando, por exemplo, derreter um ferro, uma barra de ferro. Vamos imaginar uma barra de ferro, tá? Lembrando, ela não precisa ser isotrópica, é só para você ter essa lógica. Você vai esquentando a barra de ferro. Vamos lá, esquentando lá, esquentando. Lembrando, vamos supor que o ferro fique líquido. Para ele ficar líquido a uma temperatura absurda, né? Então o que é que vai acontecer? Vamos lá, você está esquentando. O que é que vai acontecer? Essas forças intermoleculares vão se esticando. Quando elas basicamente ficam muito fracas ao ponto das moléculas se soltarem das suas posições, tipo, não ficarem, digamos assim, fixas em uma posição, elas se soltarem, é que modifica o estado físico. É por isso que dizem, sólido tem forças intermoleculares fortes, líquidos, forças intermoleculares fracas, gases, forças intermoleculares quase inexistentes, coisas assim, entendeu? Então, é justamente essa lógica. Ele dilata, vai puxando, puf, quebra, e aí você, como é que eu posso dizer, funde aquele sólido, beleza? Vamos passar para o próximo slide. Bom, aí a gente começa com cálculo, né, gente? Lembrando, esse assunto aqui é repetitivo demais, é muito repetitivo. Esse slide vai se repetir várias vezes com letra diferente. Você vai ver. Vamos lá, vamos considerar que a gente tem uma barra, certo? Essa barra, lembre-se, L é como a gente representa comprimento na análise dimensional e a gente usa como incógnita para a dilatação linear. LO, né? Tudo que tem O ou L0 é a posição, é o início do experimento. Então, esse aqui é o comprimento inicial de uma barra de metal, certo? Representada por LO. Ele vale LO. Eu vou lá e dou isso e imponho sobre esta barra aqui uma variação de temperatura positiva, ou seja, eu esquento esta barra para mais do que a temperatura que ela está. E aí ela dilata, ela cresce e se torna essa barra de comprimento L, certo? A quantidade que ela cresceu, ou seja, a diferença que L tem em relação a LO, é o que a gente chama de ΔL, ou variação do comprimento. Por essa imagem, você retira uma fórmula básica. Bom, se eu pego LO e somo com ΔL, eu tenho o L. Então, aí eu jogo o LO para o outro lado, eu encontro que ΔL, ou seja, a variação de comprimento, é dada pela subtração do comprimento final da barra pelo comprimento inicial da barra, ok? Só que alguns experimentos foram feitos e aí foi determinada a temperatura foi determinada a fórmula, que relaciona a temperatura, o coeficiente de dilatação linear da barra e o LO. Vamos explicar o que é tudo isso. Bom, o que é o delta θ? Variação de temperatura. Pode se apresentar em Celsius, como está aqui, Kelvin ou Fahrenheit. Tá certo? O coeficiente de dilatação linear. O que é isso? O coeficiente de dilatação linear tem essa unidade de medida aqui estranha, mas o que ele quer dizer? Basicamente, o coeficiente de dilatação linear é o que diz se o corpo dilata muito ou pouco para uma variação de temperatura. Vamos supor que existem dois corpos, né? Nesse caso só o comprimento vale. Vamos supor que existam duas barras. As duas têm 1 metro de comprimento.
Eu vou colocar nelas 40 graus. Vou variar a temperatura delas em 40 graus, subindo, certo? Vou aquecer 40 graus. Só que uma delas tem esse delta, esse coeficiente de dilatação vale 1, tá? Lembrando, esse coeficiente é uma notação científica geralmente com o expoente do 10 negativo. Mas eu vou botar números naturais para ficar mais simples de entendimento. Vamos lá. Vamos supor que o coeficiente de dilatação de uma das barras vale 1 e o coeficiente de dilatação da outra barra vale 2, tá certo? Vamos pela lógica aqui. Se eu substituir, vamos para a primeira barra, cujo alfa, né? Isso aqui é um alfa, é 1. O alfa, o coeficiente de dilatação linear, é a mesma coisa. Vamos supor que o LO é 1. A gente substitui aqui por 1, né? Que a gente disse que o LO das duas é igual a 1. E submetemos as duas à mesma variação de temperatura. Delta θ, submetemos a mesma, certo? Qual você acha que vai ter o maior ΔL? A que eu substituí aqui por 1 ou por 2? A que eu substituí por 2. Então, o que o alfa quer dizer? O alfa quer dizer o seguinte. Considerando dois materiais diferentes com o mesmo comprimento e submetidos à mesma variação de temperatura, o que vai determinar quem dilata mais é o seu coeficiente de dilatação, certo? Por que eu não posso dizer, toda vez que um cara tiver um coeficiente de dilatação maior que o do outro, a dilatação vai ser maior? Não, porque depende da temperatura. Se eu submeto um que tem 4 de dilatação e um que tem 2, mas o que tem 2 eu submeto a 50 graus de variação e o outro eu submeto a 10 graus de variação. Fora que eu ainda vou ter que considerar o comprimento inicial das barras. Você entende? Então, se dois valores são constantes, o que desempata é o outro valor. Lembrem-se disso, é óbvio, mas é bom sempre estar ligado, ok? Diante disso, a gente tem também como descobrir o comprimento final da barra diretamente, sem precisar do ΔL. Você pode achar o ΔL primeiro e depois tentar achar o L, né, pela segunda fórmula, ou você iguala as duas fórmulas e já calcula tudo de uma vez, que é o que eu fiz aqui. A primeira fórmula, L menos LO, a segunda fórmula, LO vezes alfa vezes Δθ. Aqui tem um vezes, tá? Joga o LO positivo, faz uma fatoração, você vai chegar nesse resultado. Isso aqui é o que a gente consegue concluir. Beleza? Vamos para a próxima. Gente, esse gráfico aqui vai se repetir também 3 vezes, só que com letras diferentes. Vamos lá. Vamos lá. Eu peguei e considerei, vamos pegar uma barra, certo? Pegar uma barra. E ela tem um comprimento inicial, certo? Aí eu vou, esquento essa barra até um comprimento final. Lembrando, o eixo Y, o eixo das... Como é que eu posso dizer? Os eixos das ordenadas é o L. O eixo das abscissas é a temperatura, né? O L, quando eu falo, é comprimento. Beleza? Então, vamos lá. Eu chamei esse ângulo aqui, né? Que a gente considera quando a gente tem uma função exponencial como sendo o alfa. Chamei esse ângulo, quer dizer, como sendo o A, né? A tangente do ângulo é o A, né? Que é o coeficiente angular da reta. Mas vamos lá, vamos para a física. Matemática, aos pouquinhos a gente depois desenvolve. Vamos lá. A gente tem esse ângulo aqui, o ômega, certo? E se você pegar o seguinte, olha só. Aqui era a temperatura, né? Antes dele começar, tá certo? Antes de começar a esquentar. E aqui é para onde ele foi. Ele foi para uma temperatura que eu chamei de θ. Se eu pegar essa distância e subtrair dessa, você concorda que eu vou ter o tamanho disso aqui? Você concorda que eu vou ter o valor aqui? Certo? Por exemplo, isso aqui é θ, isso aqui a barra estava 0 graus, certo? Ela estava 0 graus Celsius. Aí eu esquentei ela até chegar em 20 graus Celsius. Qual é o Δθ? 20 graus Celsius. 20 menos 0 igual a 20. Certo? Então, Δθ é o que representa essa variação no eixo das abscissas. Já no eixo das ordenadas, aqui no eixo Y, né? Você concorda comigo que eu saí do LO e fui para L. Se eu subtrair aqui com esse valor inicial, eu vou encontrar o valor que tem aqui, certo? Eu vou encontrar essa variação. Essa variação representa o quê? Como eu fui de LO para L, L menos LO vai dar o nosso ΔL, certo? Aí o que acontece? Se eu te perguntar qual é a tangente desse ômega, qual é a tangente desse ômega? Vamos lá. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Porque aqui é um ângulo reto, triângulo retângulo. Bom, então você quer dizer que a tangente de ômega é ΔL sobre Δθ, certo? Tangente de ômega é ΔL sobre Δθ. Mas peraí, deixa eu voltar nessa fórmula aqui. Opa,
Se eu passar esse delta θ para cá e vai ser a tangente, então quer dizer que a tangente do ângulo também vai ser igual a LO vezes alfa. Exatamente. Então, a gente vai entender agora o seguinte. Se existem duas retas paralelas num gráfico de comprimento, num gráfico de área ou num gráfico de volume em relação à temperatura, gráfico volume vezes gráfico unidade de medida de comprimento, área ou volume por temperatura, duas retas paralelas possuem o mesmo ângulo. Se possuem o mesmo ângulo, possuem a mesma tangente. Logo, conclui-se que elas possuem igual o produto coeficiente de dilatação, seja ele linear, superficial ou volumétrico, pelo volume, comprimento ou área inicial, certo? Nesse caso aqui, LO vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, certo? Possui o produto desses dois igual e possuem a fração ΔL e Δθ com o mesmo valor. O que quer dizer ΔL sobre Δθ? Para uma mesma variação de temperatura, eles variam a mesma quantidade em unidade de medida. Por exemplo, se eu tivesse uma outra barra que tivesse representada assim, ó, tivesse paralela, só que o LO dela fosse o L dessa barra, dessa reta vermelha, né? Vou botar só uma outra reta aqui. Para uma mesma variação de temperatura, se a barra representada pela reta vermelha variasse 2 centímetros, para essa mesma temperatura, a barra representada pela outra reta paralela à vermelha, para a mesma temperatura, vai variar também 2 centímetros. Ok? Compreenderam? Vamos prosseguir. Aqui a gente entra num assuntinho chamado lâminas bimetálicas, tá? O que eu quero dizer com lâminas bimetálicas? Lâminas bimetálicas são duas lâminas, ok? Dois metais, geralmente dois sólidos, que possuem os seus coeficientes de dilatação linear diferentes, tá certo? O que vai acontecer? O alfa do A, né, que é o coeficiente de dilatação linear do A, é maior que o coeficiente de dilatação do B. Se eu esquento essas duas barras com a mesma temperatura, elas vão adquirir essa configuração para baixo. Por quê? Porque essa lâmina de cima vai dilatar mais que a lâmina de baixo, então ela vai encobrir a lâmina de cima, tá ok? Uma coisa que eu não recapitulo, que eu não falei muito sobre dilatação, você pergunta, tá, Álvaro, mas e na contração? Na contração quem vai ganhar é B, né? Não. O alfa também vale para a contração. Aquele que tem o maior alfa dilata mais para a mesma temperatura, certo? Dilata mais, considerando, lógico, barra de mesmo comprimento, aquelas condições que eu disse. Aquele que tem o maior alfa, dilata mais, assim como se contrai mais. Então, ele adquiriu essa configuração porque eu esquentei e o A dilata mais que B. Se eu estivesse esfriado, essa configuração iria ser para cima, tá? Esse B ia estar ao contrário. Era como se fosse de cabeça para baixo. Se você inverter essa situação aqui, você vai ter como se fosse para cima, tá certo? Isso aqui para cima. Então, por quê? Porque o A contrairia mais que B. Ah, Álvaro, mas como é que eu vou saber como é que fica esse negócio? Tem algum macete? Tem sim, olha só. Eu não vou gravar pela webcam, mas que fique mais, vou mostrar para vocês. Pegue sua mão, uma mão sua, tá certo? E chame ela de barra A. Pegue a sua outra mão e chame de barra B. Una as palmas das duas mãos. Una as duas palmas, como se você fosse rezar. Una as duas mãos, tá certo? O que vai acontecer? Vire elas de lado, né? Para você visualizar melhor as barras, tanto faz. E aí você vai fazer o seguinte. Olhe os coeficientes de dilatação linear. Beleza, o A é maior que o B. Então, se eu esquentar, o A vai crescer mais que B. Suponha que você chamou a sua mão de cima, certo? Você tem uma mão em cima e uma mão embaixo, certo? A mão de cima, vamos supor que você chamou ela de barra A. E a mão de baixo você chamou de barra B. Aí você vai esquentar.
Quando você esquenta, uma vai crescer mais que a outra. Então, empurre a sua mão de cima, que representa a barra A, para frente, ao ponto que os dedos dela vão parar de se encontrar com os dedos da mão esquerda. Eles vão ficar à frente, tá? Como se fosse o seguinte, como se... antes você tinha os dedos, né? Tinha na posição de rezar, aí você empurrou uma mão para frente e a outra ficou no mesmo canto, certo? Aí você vai fazer o quê? Você só vai baixar os dedos para onde eles têm que baixar. Só dobrar o dedo. Dobrei. Se você dobrar o dedo, você vai ficar com uma configuração em que a sua mão de baixo vai ficar um pouco recluída para trás e os dedos vão dobrar para baixo. É assim que vai ficar essa configuração. Faça agora ao contrário. Esfrie. Se eu esfrio, a mão de cima vai ter que ir para trás, não vai para frente. Então, puxa os dedos da mão para trás, certo? Aí a mão que ficou com os dedos mais à frente, você dobra. Pronto, dobrei. Se eu dobrar, vão ficar a configuração das lâminas metálicas vai ficar dobrada para cima, ok? Então, qualquer dúvida sobre esse tópico, pelo fato de eu não ter posto uma webcam, não se preocupem, a gente vai relembrando isso aos poucos quando for fazendo questões, ok? Bom, agora a gente vai entrar em dilatação superficial. É a mesma coisa, tá certo? Antes tinha uma área inicial, passou para uma área final, e esse pedaço aqui que foi o que cresceu, é o que falta para esse AO chegar em A. Então, se eu pegar isso, somar com AO, eu chego em A. Jogo o AO para a direita, né, para o outro membro, fica ΔA, é A menos AO. E assim como no outro lado lá, ΔA é igual a AO vezes beta, agora é beta. Por que beta? Porque não é mais coeficiente de dilatação linear, agora é só coeficiente de dilatação superficial, ok? E o Δθ é a nossa temperatura. Bom, gente, desde aquele primeiro início lá, da dilatação linear e tal, o que acontece? Eu coloquei aqui unidade de medida, metro quadrado, aqui eu coloquei grau Celsius, mas lembre que isso pode alterar, tá? Se na questão tiver querendo em centímetros, você muda, você já pode colocar aqui para centímetros, você pode usar em centímetros aqui. Agora o seguinte, preste atenção. O que vai determinar a unidade de medida de comprimento, área ou volume que eu vou usar? O que ele pedir na questão. O que vai determinar a medida de temperatura que eu vou usar? A medida do alfa ou do Δθ, depende do que ele quiser. Beleza? Olha a unidade de medida que ele pede no enunciado, certo? Se ele não pedir numa específica, por exemplo, se ele quiser a variação de temperatura em Fahrenheit, mas te der isso aqui em Celsius, você pode achar o Δθ em Celsius e depois transforma, como a gente viu na primeira aula, tanto faz. Mas se liguem bastante. O que varia, o que depende é a unidade que eles pedem, tá? Lembre-se, grau Celsius pode trabalhar com metro, se as outras unidades de metro estiverem também em metro. Pode trabalhar com centímetros, se as outras unidades estiverem em centímetros, tanto faz, ok? Bom, descobrindo a área final sem a variação de dilatação superficial. Mesma coisa da outra. Igual as duas, faz uma fatoraçãozinha, certo? A igual a O, 1 mais beta vezes Δθ. Fechou. Agora a gente entra numa brincadeirinha simples. Qual é a brincadeira? Se eu pego uma chapa de metal, faço o buraco de lado. O buraco aumenta ou não? A resposta é sim. O buraco aumenta em relação ao tamanho que ele tinha antes. Alguma coisa se mantém constante? Sim. Olha só. O buraco aumenta. Vamos supor que esse buraco aqui, quando eu fizer um buraco, esse furo, a área que esse furo tem representa 5% da área total desse cara, certo? Eu arranquei 5% da área desse cara para fazer esse furo, certo? Se eu dilatar essa chapa, o novo furo vai continuar representando 5%, só que da área nova dilatada, ok? Então, a proporção que o furo tem na área da chapa vai continuar constante em relação à área total do quadrado, beleza? O furo em relação ao antigo aumenta, assim como a chapa em relação à antiga aumenta. Mas a proporção de área fica constante. Fechou? Bom, área vezes temperatura, que é o que eu falei para vocês. Eu só troquei aqui por um φ, né? Tangente φ, ΔA sobre Δθ, certo? Duas retas paralelas. O que é que quer dizer? Que o produto do comprimento inicial multiplicado, que o produto da área inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação superficial das duas, né? O produto das duas é igual para as duas retas, e quando uma reta varia uma temperatura x
e crescer uma área a outra também vai, variando essa mesma temperatura X, vai crescer essa mesma área A, vai variar a mesma coisa, certo? Se uma varia 2 centímetros quadrados para uma variação de 10 graus, a outra também vai variar 2 centímetros quadrados para uma variação desses mesmos 10 graus, independente do coeficiente, independente do comprimento inicial, ok? Só depende da temperatura e do beta, beleza? Do produto AO beta, desculpa, do produto AO beta. Bom, aí a gente entra em dilatação volumétrica. O coeficiente agora passa a ser chamado de gama, né? Coeficiente de dilatação volumétrica, ok? A lógica é a mesma, VO, volume inicial, volume final, certo? Esse volume menos esse vai dar essa variação, quer dizer, esse volume menos esse dá esse ΔV, esse ΔV é o que falta para VO chegar em V, mesma lógica, e aqui tem aquela fórmula clássica, ΔV igual a V vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o Δθ. É isso aí que a gente tem, ok? E aí, gráfico volume vezes temperatura, mesma coisa. Para retas paralelas, para uma mesma variação de temperatura, tem uma mesma variação de volume, certo? Retas paralelas. Não necessariamente quer dizer que é o mesmo material, tá, gente? Toma cuidado. São materiais... Se podem ser materiais diferentes, na verdade, necessariamente, geralmente são materiais diferentes, tá? São materiais diferentes, mas que, para uma mesma variação de temperatura, crescem uma mesma variação de volume. Lembrando, eles não têm o mesmo coeficiente, não tem o mesmo coeficiente. Se tiver o mesmo coeficiente, é o mesmo material, tá? Não tem o mesmo coeficiente, ok? Não tem. Não podem não ter o mesmo volume inicial, tá certo? Na verdade, não tem o mesmo volume inicial. Porque se são paralelas e não tem o mesmo coeficiente, né? Não tem o mesmo coeficiente de dilatação e tiver o mesmo volume inicial, não vão ser paralelos, tá? Se, por exemplo, se eu tivesse uma outra reta aqui azul, que tivesse o mesmo volume inicial, mas tivesse o alfa diferente, ele ia começar aqui e não ia ser paralela a essa. Podia ser assim, podia ser mais reta assim, entendeu? Então, para ser paralela, tem que ter o VO e o alfa diferente desta primeira aqui. Se tiver o VO igual e o alfa e o coeficiente igual, pode ser alfa, pode ser beta, pode ser gama, é o mesmo material, beleza? Se tiver o mesmo volume inicial, área inicial, tiver o mesmo valor metro inicial, né? Metro quadrado ou metro cúbico, dependendo da dimensão que você está analisando, beleza? Vamos lá. Relação entre os coeficientes de dilatação. Isso aqui tem uma explicação matemática, tá? Mas eles levam muito e desconsideram muita coisa pelo fato disso aqui serem notações científicas. E aí quando você leva ao quadrado notações científicas, elas ficam notações científicas com expoente negativo, elas ficam tão pequenas, mas tão pequenas ao ponto de serem desprezíveis. Fechou? Mas vamos lá. O alfa é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Então, o alfa é igual... O beta é 2 vezes o alfa e o gama 3 vezes o alfa. E aí, 3 vezes o beta é igual a 2 vezes o gama. Por que que isso é importante? Simples. Porque algumas questões ele pode querer variação de área, ele pode pedir para você o ΔA e te dar o alfa. Mas você não pode usar o alfa quando você estiver tratando de variação de área. Você tem que usar o beta. Você faz o quê? Pega o alfa e multiplica por 2 e você chega no beta. Se ele te der alfa, por exemplo, e quiser variação de volume, pega o alfa e multiplica por 3. Isso tudo é com questão, com aquele molejo, aquele treino que você aprende, beleza? Dilatação dos líquidos. A dilatação dos líquidos sempre é volumétrica, como eu falei lá no início. Isso acontece pelo fato das forças intermoleculares dos líquidos serem mais fracas que nos sólidos. Quando elas são mais fracas, né? Aí você perde aquela forma definida, certo? Você perde aquela junção toda que tinha das moléculas. Os líquidos em geral dilatam muito mais que os sólidos, ok? É bom guardar essa informação que vai ser imprescindível. No caso dos líquidos, deve levar em consideração a dilatação do líquido que dilata, junto com o recipiente e a outra parte do líquido que extravasa. Ou seja, o líquido vai dilatar junto com o recipiente e pode vazar, certo? Vamos entender aqui por essa figura. Ele pode não estar aqui cheio, tá? Nesse caso aqui, no desenho que eu fiz, ele não está cheio, tá certo? Mas, na hora de explicar, eu vou tomar como se, desde o início, antes do recipiente dilatar, ele já estivesse cheio com água também antes de dilatar, ok? Vamos lá. Eu pego aqui
certo? Vamos supor que isso aqui é uma caneca de metal, alguma coisa de metal, tá certo? Ou de vidro também, não importa. Mas é melhor de metal porque vidro, dependendo, pode acabar estourando e tal. Pega o metal aqui, bota água e eu esquento. Aí esse metal dilata, certo? A caneca, essa caneca aqui, esse recipiente de ferro, ele vai aumentar de tamanho, né? Vai aumentar o volume dele, uma dilatação volumétrica. E a água que está dentro dele também vai aumentar, ao ponto de encher ele quando estiver dilatado e ainda mais vazar um pouco. Esse que vazou aqui é o que a gente chama de variação de volume aparente, ou ΔV aparente. O que isso aqui representa? Vamos imaginar comigo, olha só. Vamos supor, vou usar um exemplo bem diferente, ok? Bem louco, certo? Vamos supor que você esteja pegando, por exemplo, vamos usar esse exemplo mesmo, porque pegar uma outra analogia vai ficar mais complicado. Vamos pegar esse aqui mesmo, que é mais futuro. Os líquidos dilatam mais que os sólidos, ok? Então tá, eu vou dar 40 graus Celsius a um líquido que está dentro de um recipiente sólido, certo? Os dois têm aquela mesma coisa. Só que, para o líquido, o gama dele é muito maior que o gama do recipiente. Então o que vai acontecer? Se eu der 40 graus para um líquido, esse líquido vai se expandir. Só que ele vai se expandir e crescer junto com o sólido, tá certo? Vamos supor que o sólido tenha... Vamos supor que o recipiente tem 1 litro. 1 litro de água e 1 litro de metal. E o metal caiba 1 litro, né? Seja 1 litro de água e 1 litro do copo de metal. Vamos supor os dois. Aí eu esquento eles dois. Aí o líquido passa a ter um volume de 1,3 litros e o recipiente passa a ter um volume de 1,1 litro. Então, o que é que o líquido cresceu? 1,1, que é o que está dentro do recipiente? Não, o líquido cresceu 0,1, mais precisamente, né? Porque 1 litro ele já tinha, ele cresceu 0,1 junto do recipiente? Não, ele cresceu 0,1 junto do recipiente, mais o 0,2 que caiu do recipiente, porque o recipiente não tinha capacidade de aguentar os outros 0,2, né? Porque o líquido foi para 1,3 e o recipiente foi só para 1,1. Então, o que é que acontece? Esses 0,2 litros de água que caíram, certo? Fazem parte da dilatação da água? Fazem. A água dilatou até o ponto de superar o que o recipiente dilatou. Então é por isso que quando a gente vai analisar a dilatação dos líquidos, a variação deles real, a gente leva em consideração o que cai, que foi o que o recipiente não suportou, por não dilatar da mesma maneira, por não dilatar de forma como é que posso dizer? Equivalente, certo? Mas o que o líquido acompanhou do recipiente, certo? Então, pelo exemplo que eu usei, o ΔV do recipiente foi 0,1, né? Porque ele tinha 1 litro, foi para 1,1. Então, final menos inicial, 1,1 menos 1, 0,1. E aqui o do líquido, o aparente foi o quê? Foi o que caiu. O que caiu já é o ΔV aparente. O que foi que caiu? 0,2. Então aqui você bota 0,2. Qual foi o ΔV real? 0,3, que é a nossa soma, tá certo? Agora, considerando que o recipiente estivesse cheio desde o início, tá? E como eu vou esquentar os dois à mesma temperatura, né? Eu estou dando a mesma quantidade de calor para o becker e para o líquido, a gente pode considerar o volume inicial, certo? Deles como sendo igual e o Δθ é igual. Aí a gente corta tudo, né? Abre as fórmulas, corta e a gente acha que o gama do líquido, né? O gama real, o gama do líquido é esse aqui, tá? Esse aqui é o gama do líquido, ok? O gama do líquido é igual ao gama do recipiente, mais o gama do ΔV aparente. Isso aqui é meio ambíguo dizer isso aqui, o que é o ΔV aparente, o Δθ aparente, né? Mas é como se a gente tivesse, imagina o seguinte, é como se a gente estivesse transformando, por exemplo, o líquido, certo? Uma ideia bem louca. É como se a gente estivesse transformando o líquido em um sólido de uma outra forma, tá ligado? A gente está transformando, está somando dois gamas, né? Somando 2 gamas. Quando a gente soma os 2 gamas, a gente acha um terceiro gama, que seria o do líquido, né? Que é a dilatação disso aqui, mas o que caiu, que é o que a gente considera, tá? Mas na questão, você dizer, extravasou tanto, você substitui esse ΔV pelo que extravasou. Se ele disser, extravasou 0,5 litros, ΔV 0,5. Ignore VO, ignore gama, essas coisas. ΔV é o que extravasa. Se ele extravasou tanto, ΔV você bota, beleza?
Bom, massa específica em função da temperatura. Quando a gente fala de líquidos, né? Isso aqui é mais para líquido. Quando a gente fala de líquidos, massa específica é o seguinte, é a mesma coisa que densidade, tá? Mas em sólidos varia um pouco, em líquidos é a mesma coisa. Bom, vamos entender como é que a massa específica varia em função da temperatura. E daí a gente vai entender um fenômeno bem engraçado. Olha só. A massa específica é representada por essa letra aqui, certo? Essa letra grega, que eu agora não me recordo do nome dessa letra grega, mas é essa aqui. Ela é igual a massa sobre o volume do líquido. Se eu passar o volume para lá, certo? Eu vou encontrar como sendo essa massa. É a massa igual a isso aqui, né? A densidade vezes o volume. E a gente lembra que a fórmula de volume final é isso aqui. Só que eu quero que vocês lembrem do detalhe. Se eu aumento o volume do recipiente a partir esquentando ele, as moléculas só se afastam. Eu não coloquei mais líquido dentro do recipiente. Eu apenas estiquei moléculas. Então a massa continua igual. Então a massa do líquido antes é igual à massa do líquido depois. E daqui eu vou explicar uma coisinha sobre postos de gasolina, tá, gente? Vamos lá. A massa antes é o quê? A massa antes pode ser dada pelo volume que eu tinha antes, vezes a densidade que eu tinha antes, certo? A massa específica que eu tinha antes. Vai ser igual a massa específica que eu tinha depois, vezes o volume que eu tinha depois. Isso tem que ser igual. Aí você substitui o V final pela fórmula e vai ficar isso aqui. Aí você corta, certo? E passa para lá 1 mais gama vezes delta teta. Com isso, o que é que isso quer dizer? Você concorda comigo que se eu aumentar essa temperatura aqui, se eu aumentar essa temperatura daqui, aumento ela, a densidade diminui? Quando eu pego dois carinhas de densidades diferentes, o que tem menor densidade sobe, o que tem maior densidade desce. Vamos agora analisar uma panela de água, uma panelinha de água no fogão. Você já viu, quando você está esquentando água, as bolinhas formam uma bolinha de água e a bolinha começa a subir bolinha? Por que isso acontece? Simples, pô. Você já viu que a bolinha sai do fundo e sobe? Vou explicar o porquê. Olha só. Se você esquenta a água, a densidade da água, das moléculas de água que estão aumentando a temperatura, vai diminuir em relação às que não estão ainda. As que estão embaixo, de contato mais perto do fogo, do fogão, vão ficar quentes, vão variar a temperatura mais rápido, vão variar a temperatura primeiro do que as que estão em cima. Você concorda comigo? Beleza. Se as moléculas de baixo aumentam a temperatura mais rápido que as de cima, é por isso que as bolinhas sobem, porque as bolinhas estão ficando quentes. Quando as bolinhas estão ficando quentes, a densidade dela diminui em relação a de camadas maiores. E aí o que acontece? Essa sobe, as de baixo são jogadas para baixo e aí a água vai sendo esquentada. E aí que forma também o que a gente chama de corrente de convecção. A gente vai estudar na próxima aula métodos de propagação de calor. Convecção são correntes em que o fluido se move junto como é que eu posso dizer, das moléculas, da agitação das moléculas. O fluido se move. As moléculas se movem, não só se agitam. Então o que é que acontece? Ao passo que a molécula quente sobe, a fria desce, vai ficar essa corrente da fria descendo, a quente subindo, a fria descendo, a quente subindo, e aí forma uma corrente de convecção que esquenta todo o líquido. Sacou, gente? Isso aí é uma forma de ver o mundo, beleza? Sim, voltando ao negócio da gasolina. Você, quando compra gasolina, as bombas de gasolina medem gasolina por volume. Mas o seu carro, quando queima a gasolina, pela reação química, quando você vai fazer quimicamente lá a estequiometria da queima de gasolina, você bota o quê? Massa de gasolina. Você leva em conta a massa da gasolina, que é a matéria que tem de gasolina. Volume não necessariamente é a matéria. Volume é a matéria se comportando no espaço. A matéria se organizando no espaço. O que leva em consideração a estequiometria é a massa, é a quantidade de matéria que tem para ser queimada. Então, se você, por exemplo, vai medir, se uma bomba mede em volume, vamos supor o seguinte, a massa não fica a mesma? A massa fica a mesma. Só que o que vai tirar o dinheiro do seu bolso lá na hora de comprar gasolina é o volume. Então, se você for pro posto, comprar gasolina, depois da gasolina dilatar, o volume da gasolina vai estar grandão, mas a massa da gasolina vai ser a mesma. Então vamos dizer que você compra 3 litros de gasolina de manhã. Os 3 litros de gasolina vão ter uma densidade X. Logo, a massa de 3 litros de gasolina, antes dela dilatar,
vai ser maior, certo? Por volume, né? A densidade dela, certo? Então, em 3 litros de gasolina, vai ter mais massa de gasolina antes dela dilatar do que depois. Então, por exemplo, vamos supor que em 3 litros, tá? Eu não sei qual é a densidade da gasolina, mas vou dar um exemplo. Antes dela dilatar, vamos supor que 3 litros de gasolina fossem 3 quilos de gasolina. Depois dela dilatar, 3 litros agora vai representar só 1 quilo de gasolina. Se o seu motor funciona com massa e você bota 3 quilos, o seu motor vai andar mais do que se você coloca 1 quilo. Mas a bomba mede em volume, certo? Então vai dizer que botou 3. Então você quer quanto? Eu quero 3 litros de gasolina. Beleza, botou 3 litros. Só que um dos 3 litros tinha 3 quilos, o outro dos 3 litros tinha só 1 quilo. Seu carro vai andar mais como? Com 3 quilos. Você vai pagar mais por qual? Você vai pagar o mais pelo outro. Você vai acabar pagando mais por menos massa de gasolina. Você vai pagar os dois valores. Você vai pagar o mesmo valor nos dois? Vai, só que você vai ter prejuízo se você comprar ela dilatada. Então o melhor momento para abastecer o seu carro é de manhã, tá certo? Ou quando o tempo tá frio, na parte da noite, né? Aquela questão da noite, quando o tempo tá esfriando, certo? Porque se o tempo esfria, pode ser até lucrativo para você, dependendo da situação. Pode ser pouco, mas até lucrativo. Porque como é que eu posso dizer? Ela vai comprimir, certo? Ela vai comprimir e aí, para que você tenha 3 quilos, agora você vai ter que ter mais massa, entendeu? Então, é tudo uma questão de jogo de temperatura. Não abasteça seu carro, ou só se for uma emergência. Mas se você tiver como pensar em não abastecer, não abasteça quando tiver dilatado a gasolina, senão você pode ter prejuízo, ok? E aí a gente vai para o último tópico, que é a dilatação anômala da água. O que quer dizer dilatação anômala? Que é o seguinte, anômalo quer dizer anormal, certo? Quando você aumenta a temperatura, como eu disse a vocês, quando você aumenta a temperatura de alguma coisa, geralmente as dimensões dessa coisa aumentam. Quando você diminui a temperatura dessa coisa, as dimensões dela diminuem. Mas com a água, como você pode ver aqui, tá vendo aqui na água, o que acontece? Com a água, quando você chega no intervalo de 4 graus Celsius para reduzir a temperatura para 0 graus Celsius, ao invés do volume da água diminuir, ele aumenta. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, você quando era pequeno, algum sobrinho, algum primo, algum filho, né? Ou algum irmão seu, já inventou de colocar uma garrafa PET cheia d'água no congelador? Aí depois quando você foi tirar, a garrafa estava toda quebrada, toda rasgada, ou um copo de vidro. Por que isso acontece? Porque o plástico e o vidro não dilatam anomalamente. Então, quando você vai diminuindo a temperatura, eles vão diminuindo. Junto, né? Vão diminuindo junto. Agora, imagina que um está diminuindo e o que está dentro, quando está esfriando, aumenta. Aí aumentou o volume, o que acontece? Rasga. Por isso, por causa dessa dilatação anômala da água, tá vendo? A água, quando chega aqui, ó, nos 4 graus Celsius, para o zero, ela aumenta o volume. E aí, se por exemplo, a garrafa PET, vamos supor que a garrafa PET você encheu com 1 litro de água, certo? Você encheu com 1 litro de água, né? Aqui o volume da água tá aqui, tá com 1 litro de água, beleza? 1 litro de água, você encheu lá, suavidade. Aí você vai resfriando, resfriando, tá lá a água certinha, resfriando. Pronto. O que acontece? Quando você, certo? Aqui, pega... Aqui, na verdade, ele está considerando como se fosse 1 litro de 1,80 a 20 graus Celsius. Então, vamos pegar isso aqui. Essa unidade de medida, 1,00008 em 20 graus Celsius. Vamos pegar que você botou isso aqui de água. Você botou isso de água, tá certo? Num recipiente, né? Com essa capacidade, beleza? Aí você está a 20 graus Celsius, você vai diminuindo, certo? Aí o volume da água vai diminuindo, ó. 1,0006, 0004, 0002. Aí chega aqui, 1 litro. Aí tá lá, 1 litro dentro da garrafinha PET suave, 1 litro. Só que aí a garrafinha PET também tá, ó. Também tá lá, ó, restringindo, diminuindo. Aí a garrafa PET, vamos supor que ela chegou numa capacidade de 1,001 litro, né? Ou 1,00005, alguma coisa assim. Ou 1 litro mesmo. Aí você vai baixar mais a temperatura. A água começa a congelar. Começa a ir para a temperatura de congelamento.
quando ela chega na temperatura de congelamento, imagina, 1,002 de água dentro de um lugar que só cabe 1,01 litro, qual é a merda que vai dar? Meu irmão, a garrafa PET, ó, crau, rasga, parceiro. Garrafa PET, rasga. Rasgou, fica aquela bagunça, parecendo como se a garrafa PET fosse Quem já jogou Prototype, algum jogo de zumbi, vai saber. Parece aqueles vírus zumbi saindo de dentro do cara, com aqueles pedaços de gelo saindo e a garrafa toda aberta. Isso aí é o que acontece, porque a água tem essa dilatação anômala, ela aumenta o volume. Mas por esse gráfico a gente pode analisar o quê? Se alguma questão perguntar a você, considerando as temperaturas na escala Celsius ou na Kelvin, se você quiser transformar aqui, ou no caso da escala Celsius, né? Mas ele vai lhe dar um intervalo, eu vou usar aqui o exemplo só para a escala Celsius, se for para as outras escalas, ele vai te dar uma outra margem, tá? Mas para Celsius eu ainda posso usar. Considerando a escala Celsius, para a água, onde a água, considerando as temperaturas positivas, onde a água vai ter o seu menor volume nos 4 graus Celsius, tá? Nas temperaturas positivas, em relação, olha só, em relação a um valor inicial, considerando a um valor inicial de água, por exemplo, aqui foi 1,008, considerando esse valor de água e somente o resfriamento, a variação de temperatura, onde esse volume de água vai ter o seu menor volume, né? A água vai se comprimir ao máximo nas temperaturas positivas, nos 4 graus Celsius. E aí ele pode perguntar também, peraí, se o volume é o menor possível, o que é maior possível? A densidade. Quanto menor o volume, olha só, como a gente mostrou aqui, quanto menor o volume, maior a densidade barra massa específica, considerando os líquidos. Com isso, o local da água para uma mesma quantidade, né, para uma quantidade específica, o local em que a água tem sua maior densidade barra, logicamente, seu menor volume, sua maior densidade e seu menor volume, são nos 4 graus Celsius. Lógico, se considerar as temperaturas positivas, né? Para as negativas, geralmente o pessoal não analisa muito, tá certo? As questões de vestibular ficam nesse ponto. Só para trazer aqui mais 3 exemplos de outros materiais que têm dilatação anômala, nós temos o ferro, o bismuto e o antimônio. Não necessariamente quer dizer que eles variam nos 4 graus para 0, tá? Não necessariamente quer dizer isso, eles podem variar, porque isso aqui não é tão cobrado, né? Eles não vão atrás, então eu não fui atrás para não alongar muito a aula, que já ficou bem grande. Mas, se por desencargo de consciência, considere esses 3, beleza? Então, um beijo para vocês, estudem bastante, o ano de vocês só depende de vocês, tá certo? Você pode, você é capaz, bons estudos, confia que vai dar certo. Você vai passar até na NASA se você quiser, parceiro. Parceiro ou parceira, né? Tamo junto, valeu, é nóis.